Com a chegada do verão, boa parte das nossas bromélias já floriu e começou a emitir brotações laterais. Esse é o momento certo para você realizar uma limpeza e isso é muito importante para que você tenha arranjos aí mais bonitos e mais saudáveis. Quando os brotos laterais das nossas bromélias atingem aí pouco mais de 1/3 do tamanho da planta mãe, você já pode removê-los ou simplesmente eliminar as rosetas que já floriram e agora começam a ficar com as folhas secas e feias. Isso vai acabar prejudicando os brotos laterais caso você mantenha essa planta por muito tempo. É muito importante que você faça isso para que você melhore a circulação de ar e a entrada de luz para essas novas plantas. E uma das perguntas mais frequentes que eu recebo aqui no Habitat Brasileiro é se as bromélias são criadouros de Aedes aegypti, o mosquito da dengue, também responsável pela disseminação de outras doenças como zika e chikungunya. Mas e aí? Será que as bromélias são um problema de saúde pública? E ainda que elas não sejam, existe alguma coisa que a gente possa fazer para ter as nossas bromélias em casa com mais segurança? Bom, se você quer saber, vem comigo porque o vídeo de hoje está imperdível. As bromélias não são reconhecidas pelo mosquito da dengue como local de reprodução. Na verdade, elas são plantas importantíssimas para a manutenção da vida nos nossos biomas, já que elas servem de abrigo, local de reprodução e reservatórios de água nos períodos de seca prolongada. Muitos dos animais que frequentam as bromélias são inclusive predadores de larvas e mosquitos, como as rãs, pererecas, aranhas e até mesmo larvas de outras espécies. Mas além destes animais, outros também utilizam os tanques das bromélias para se reproduzirem, que é o caso dos mosquitos nativos do Brasil. E eu descobri um método 100% eficaz, 100% natural, que vai acabar com esse problema nas suas bromélias no seu jardim, sem prejudicar os outros animais que frequentam essas plantas incríveis. Então vamos lá? Bom, e foi o medo da doença que prejudicou muito a história das bromélias no nosso país. Lá no início da década de 80, quando o Brasil testemunhou o primeiro grande surto de dengue, elas passaram a ser perseguidas e dizimadas. Eu, pessoalmente, conheço vários colecionadores que tiveram que acabar com coleções enormes, centenas de plantas, por conta da fiscalização. E a gente acabou de falar sobre a importância que essas plantas têm em seus biomas. E elas estão presentes em todos eles. Olha, floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, pantanal, todos os biomas brasileiros possuem bromélias na sua composição vegetal. E os animais dessas regiões normalmente dependem dessa planta, como a gente viu aí, para se abrigar, para se reproduzir, como uma fonte de água nos períodos de estiagem. Então a informação é o nosso maior aliado na defesa dessas plantas. Mas para falar sobre a relação entre as nossas bromélias e o mosquito da dengue, ninguém melhor do que um especialista. Por isso hoje nós temos aqui a presença de Ricardo Avari, que é um biólogo especialista nesse assunto, e o Ricardo vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa relação. Vamos assistir? Todo mundo fica preocupado com a Aedes aegypti dentro de casa, né, pelo grande número de doenças que ele pode transmitir, né, principalmente, né, a dengue, que é mais conhecida pelos seus sintomas de febre hemorrágica e tudo mais. E quem tem bromélia, né, tem a preocupação de ter segurança, né, com a sua planta em casa ou no seu jardim. Quem está numa área mais verde, quem está com as bromélias dentro de um quintal que tem muitas plantas e tudo mais, tem que se preocupar mais com a possibilidade de ter um Aedes aegypti na sua caixa d'água ou num pratinho do que dentro do tanque da planta. Ele não gosta de ambientes naturais aqui, ele ainda não está adaptado ao habitat brasileiro a ponto de ser competitivo com os mosquitos nativos. Então ele prefere ambientes artificiais. A tecnologia, né, de controle biológico já foi testada com várias espécies de mosquitos transmissores de doenças, com muito sucesso há décadas e décadas,
né? E é talvez uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa mão para a gente evitar esses mosquitos em locais onde tem uma grande quantidade de plantas, porque afinal de contas ninguém quer ter um transmissor de doenças perto de si. Bom, então se a tendência de uma espécie invasora é se adaptar aos nossos biomas e passar a utilizar os nossos recursos, o que a gente pode fazer para evitar que o mosquito da dengue se acostume com as bromélias? Bom, a gente foi em busca de diversos métodos naturais que não prejudiquem os animais que dependem dessas plantas e eu acabei me deparando com esse produto aqui, olha, é o DengueTech. DengueTech é produzido pela B3 em parceria com a USP e diversas outras universidades. Ele é feito a partir do Bacillus thuringiensis israelensis, ou BTI, que é de patente do Instituto Fiocruz. E esse produto é um defensivo biológico, ele é feito a partir da cepa de uma bactéria brasileira. Ele é aprovado pela Anvisa, não é tóxico, ele não é irritante e você pode utilizar no tanque das suas bromélias. Na verdade, você pode utilizar isso daqui em caixas d'água, pratinhos de planta, qualquer lugar que pode servir como um criador aí de mosquitos. O DengueTech me surpreendeu bastante, a promessa do produto é muito interessante, um produto muito econômico, meio comprimidinho faz até 5 litros de solução. E um comprimido inteiro faz até 50 litros. A ação do produto dura até 60 dias. Ele mata as larvas de Aedes aegypti em até 1 hora. E ele acaba eliminando as larvas de outros mosquitos também. É claro que no caso das nossas bromélias, a gente não vai contar com essa ação de 60 dias, porque principalmente no verão chove bastante, como vocês estão vendo aqui agora, e essa água vai transbordar, vai acabar sendo substituída e você vai precisar aplicar esse produto mais uma vez. Olha, eu já fiz uns testes e fiquei muito satisfeito. Eu tinha uma bromélia aí, eu vou deixar a imagem aqui para vocês acompanharem. Uma bromélia cujo tanque estava repleto de larvas de mosquito. Então eu fiz a aplicação desse produto e no dia seguinte já não tinha mais larva nenhuma. Bom, eu fiquei muito feliz, mas eu ainda queria conferir se as minhas pererecas continuavam lá. E ontem à noite eu fui lá com a minha lanterna e olha só, acabei encontrando, estão todas bem, sãs e salvas. Mais informações desse produto estão aqui na descrição do nosso vídeo. Tá chovendo bastante, eu vou ter que encerrar agora, mas queria lembrar para vocês que o verdadeiro perigo são aqueles nossos velhos conhecidos, pneus, garrafas, entulho, e esses a gente precisa combater. As bromélias nós precisamos entender e respeitar, porque elas são muito importantes para a vida nos nossos biomas. Muito obrigado pela companhia, o carinho de sempre, e a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu vou me esconder da chuva.